Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o governo federal mudou o critério para acelerar a vacinação contra a Covid no país. Na falta de público com comorbidades, os municípios já podem aplicar a vacina por faixa etária em ordem decrescente. Para avançar na imunização e evitar que as vacinas fiquem estocadas por falta de público prioritário com comorbidades, o Ministério da Saúde aprovou uma mudança na orientação de vacinação contra a Covid-19. Agora, os municípios com pouca ou nenhuma procura por doses pelos grupos com maior vulnerabilidade já podem começar a vacinar por faixa etária em ordem decrescente de idade. Apesar da liberação, essas cidades têm de garantir um percentual para a continuidade do atendimento às demais prioridades incluídas no Programa Nacional de Imunização. O pedido veio de estados e municípios que querem acelerar o processo de imunização. Isso porque os secretários de saúde observam que há cidades que têm deixado doses de imunizantes estocadas por causa da baixa demanda de alguns grupos. A Anvisa autorizou as novas condições de armazenamento para a vacina da Pfizer já aprovadas em agências dos Estados Unidos e Europa. A mudança contribui para a ampliação da distribuição da vacina em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o armazenamento da vacina da Pfizer em temperatura entre 2 e 8 graus por até 31 dias. A orientação anterior era de 5 dias. Para autorizar as novas condições, a equipe técnica da Anvisa avaliou os estudos de estabilidade apresentados pelo laboratório desenvolvedor da vacina. As pesquisas de estabilidade servem para definir por quanto tempo e em quais condições a vacina mantém suas características sem alteração. As agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa já tinham estendido o tempo de armazenamento do imunizante para 1 mês. A nova recomendação contribui para a ampliação da distribuição da vacina em todo o país. O Ministério da Saúde também autorizou estados a repassarem a vacina da Pfizer para outros municípios. A aplicação estava restrita somente às capitais, que atendiam às condições de armazenamento em baixas temperaturas. E nos destaques internacionais, o Reino Unido aprovou hoje a vacina de dose única da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Aprovado pela agência reguladora britânica, o imunizante vai se unir aos fármacos da Pfizer, da AstraZeneca e da Moderna já em uso no país. O Ministério da Saúde informou que a 4ª vacina aprovada será um novo impulso para o bem-sucedido programa de vacinação do Reino Unido, que já salvou mais de 13 mil vidas. País mais afetado da Europa, com quase 128 mil mortes confirmadas de Covid-19, o Reino Unido também foi o primeiro país ocidental a lançar uma campanha de vacinação em massa em 8 de dezembro. Desde então, mais de 38 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina e 24 milhões, ou 45% dos adultos, já foram completamente imunizados. A meta do governo é ter oferecido a primeira dose a todos os adultos até o final de julho deste ano. Diante do surgimento da variante indiana do coronavírus, aparentemente mais contagiosa, as autoridades sanitárias decidiram reduzir o intervalo entre as 2 doses da Pfizer, da AstraZeneca e da Moderna de 12 para 8 semanas. O objetivo é obter uma melhor proteção contra o coronavírus. A vantagem da vacina desenvolvida pela farmacêutica americana Janssen é que basta uma dose. E enquanto decide sobre a presença de público local nos Jogos Olímpicos, o Japão prorrogou hoje as medidas restritivas como forma de conter a propagação do coronavírus. O governo japonês prorrogou mais uma vez o estado de emergência sanitária no país até o dia 20 de junho. A decisão coloca Tóquio e outras 9 províncias em restrição até pouco antes do início dos Jogos Olímpicos, previstos para começar em dia 23 de julho. O primeiro-ministro do país informou que o número de casos de contaminação pelo novo coronavírus vem baixando, mas classificou a situação como incerta.
A organização dos Jogos Olímpicos anunciou no mesmo dia que vai aguardar a suspensão da medida para decidir sobre a presença do público local durante o evento. Os comitês olímpicos nacionais se comprometeram fortemente em garantir uma competição segura e serena, indo além das regras estabelecidas. Isso inclui realizar mais testes na saída dos territórios do que normalmente recomendado. Torcedores procedentes do exterior seguem impedidos de acessarem os locais dos jogos. O governo japonês tem sido criticado pela lentidão na campanha de vacinação e pela insistência em manter as Olimpíadas. Apesar das preocupações, o novo coronavírus afetou o Japão com menos força que outros países. O arquipélago registra 12.500 mortes por Covid-19. E ainda falando sobre coronavírus, olha só, a Grécia apresentou um aplicativo que permite que turistas informem a condição de saúde nas fronteiras em meio à pandemia. A iniciativa deve ser adotada pelos países membros da União Europeia. O certificado estará aberto a todos os cidadãos europeus a partir de 1º de julho. É muito simples. Basicamente inclui toda a informação que um Estado-membro precisa para receber um viajante sem impor restrições adicionais. Comprovação de vacinação, teste de PCR e antígeno negativo ou de doença. As autoridades do bloco parabenizaram o país pela rápida implementação da iniciativa. Os preparativos gregos, a plataforma grega que acabamos de ver, é uma das primeiras a estar funcionalmente prontas. Na semana passada, representantes do Parlamento Europeu e dos 27 Estados-membros aprovaram o certificado que deve permitir a reabertura das fronteiras. Grécia e Espanha, 2 países mais dependentes do turismo, foram os primeiros do bloco a apoiar a ideia. E para encerrar, olha só que bacana, biólogos implantam microchips em animais das ilhas de Galápagos. O objetivo é monitorar espécies e evitar a extinção de populações ameaçadas. Um tubarão morde a isca. Após várias tentativas, biólogos e funcionários do Parque Nacional de Galápagos conseguem pegar o animal com um anzol que havia sido afiado para não feri-lo. Mas a captura será breve. A empreitada tem como objetivo medir o peixe e inserir um chip eletrônico para rastreá-lo. Este estudo vai nos permitir saber em que parte do ano ou por quanto tempo os tubarões ficam em certas áreas, se é periodicamente ou por uma época específica. O trabalho de monitoramento e marcação de espécies visa realizar análises e dotar os animais de um código internacional único. Trata-se de determinar a população, habitats, alimentos e rotas de migração. Os biólogos também estudam as tartarugas marinhas para marcá-las e registrá-las. Há tartarugas que recapturamos que são de outros países, como México, Costa Rica ou Peru. Então colocar essa marca nelas, colocar esse código exclusivo, nos permite saber para onde elas estão indo e como se movem. As Ilhas Galápagos, com águas ricas em nutrientes, graças à confluência de 4 correntes quentes e frias, abrigam mais de 2.900 espécies marinhas, das quais 25% são endêmicas. Estamos fazendo o ideal, que é monitorar, reunindo as informações necessárias para podermos gerar medidas de manejo e proteção para essas espécies. As Ilhas Galápagos, que têm o nome das tartarugas gigantes que habitam a região, ainda são um laboratório a céu aberto, o mesmo que o naturalista Charles Darwin usou para criar a teoria da evolução. Tubarões, tartarugas, leões marinhos, corais, iguanas e muitas outras espécies fazem desse arquipélago vulcânico do Pacífico um local excepcional, listado como Patrimônio Natural da Humanidade. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.